Como é o nível de sua fé? Você acredita em tudo o que Jesus pode fazer? Ou você fica meia boca, não sei se o Senhor pode fazer isso, se não pode? Eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te instruir a você aumentar a sua fé e a você obter as bênçãos do Senhor através da sua fé. Se você acredita nisso, você fica nesse vídeo até o final. Se inscreve no canal, compartilha para pessoas que você ama, dá o seu joinha, ativa o sininho e vamos lá, porque a palavra é de vida eterna. Quero compartilhar com você aqui a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9, versículo 27. Fala da cura de 2 cegos e de um mudo. Olha só, que interessante. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: sejai-vos feitos segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilharam, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Observe, esses 2 cegos, eles andaram atrás de Jesus. Eles não enxergavam, eles não viam Jesus com seus olhos. Eles estavam cegos, mas eles ouviam falar que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus estava curando, que Jesus curava. E esses cegos, eles foram atrás de Jesus. E eles clamavam a Jesus, pedindo: Senhor, Jesus, tem compaixão de nós. Tem compaixão. Era um clamor, era um pedido de socorro, era um pedido de alma. Jesus, filho de Davi, tenha de compaixão de nós. Tem de compaixão de nós. Todas as vezes que você se achega a Jesus, ele diz na palavra: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus, ele é especialista em ter compaixão daqueles que o buscam, daqueles que andam nos seus caminhos, daqueles que buscam resposta nele, daquele que confia e acredita que Jesus é o Filho de Deus e que nada é impossível para ele, e que para ele todas as coisas são possíveis. Esses cegos, eles confiaram. Eles confiaram de tal maneira que seguiam a Jesus, mesmo com suas cegueiras, mas a sua boca gritava, a sua boca clamava: Jesus, tenha compaixão de nós, Senhor, Filho de Davi. E observe que eles chegam até a casa, chegam mais próximo de Jesus. E Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta: vocês acreditam? Vocês crerem que eu possa dar visão a vocês? Vocês crerem que eu possa mudar essa situação? Que eu possa fazer vocês enxergar? Vocês acreditam, confiam em mim? E aqueles cegos responderam: sim, Senhor, eu confio. Sim, eu confio. Muitas vezes a nossa confiança só está da boca para fora. Mas a confiança tem que vir do fundo do nosso coração. A boca precisa falar o que o coração está cheio. Porque se a boca fala
o contrário do que o coração está pensando e imaginando, não vai funcionar. É falsidade, é falso, é mentiroso, é enganoso. Então, o que a sua boca tem que expressar é exatamente aquilo que está no seu coração. Porque não tem como tirar bons tesouros, não tem como tirar bom tesouro dos tesouros maus. Não tem aonde você tirar bom tesouro de onde tem tesouros maus. Não tem de onde tirar frutos bons de uma árvore ruim. Então não tem, queridos, não tem como você proferir palavra que o seu coração não sinta. Você tem que falar o que teu coração sente. E Jesus, ele foi enfático em perguntar: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Jesus estava dizendo, não é apenas vocês proferir e dizer eu quero. Não é apenas você dizer, Senhor, tenha compaixão de mim. Não é apenas você fazer uma oração pedindo, Senhor, faça isso, faça aquilo, se você crê. Não é possível Deus fazer se você está duvidando de que Deus vai fazer. Se você duvida, a coisa não acontece. Se você duvida, a coisa não vai acontecer. Porque Deus, ele nunca trabalhou só. Ele sempre trabalhou com pessoas. Deus, no início, ele trabalhou com Jesus, com o Espírito Santo. Hoje, ele trabalha com o Espírito Santo e comigo. Ele trabalha hoje com o Espírito Santo, comigo e com você. Para poder realizar os milagres. Para cumprir a obra dele. Para fazer o que ele quer. O plano e o projeto dele. Então, eles disseram, sim, cremos nisso. Nós cremos, Senhor. Olha só. Então tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. Jesus tocou nos olhos e Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Tipo assim, Jesus, eu estou tocando. Se você acreditar, se você confiar, eu vou fazer. Mas se você duvidar, eu não vou fazer porque você duvidou. Assim é na minha vida e na sua vida. Se você acredita que aquela coisa vai acontecer, se você confia que Deus vai fazer, não duvide no seu coração porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Agora eu quero lhe dizer uma coisa para você não se frustrar. Você não se frustrar com a sua oração e depois você dizer, poxa, a palavra de Deus diz isso, a pastora Margarida ministrou isso, e eu acredito tanto, eu confio tanto e a coisa não aconteceu. Quando você depende do querer da outra pessoa, a coisa não vai acontecer. Sabe por que Jesus ele disse isso aqui? Porque Jesus sabia, ó, de mim já está feito. Vocês já vão enxergar. Mas de vocês, e vocês crerem nisso? Vocês crerem nisso? Por isso ele tocou e disse, seja feito conforme a sua fé. Então, às vezes, você está orando para uma restauração de um relacionamento, por exemplo. Você quer uma restauração de um relacionamento, de um cônjuge, ou marido e mulher, casados, ou até mesmo namorados, apenas são namorados, e de repente um quer colocar um fim no relacionamento. E aquele que não quer vai estar ali orando, para que o término não aconteça, Essa é uma oração que não depende do agir de Deus, depende muito do seu agir, sabe por quê? Porque Deus não vai invadir o querer da outra pessoa. Porque às vezes eu quero, mas a outra pessoa não quer. Às vezes você quer e a outra pessoa não quer. Então Deus não vai invadir. É igual, queridos, a partida de futebol. Quando o Brasil está jogando, é uma oração, eu não oro para que o Brasil ganhe jogo de futebol. Porque se o Brasil estiver jogando com a Itália, eu estou orando para o Brasil ganhar, os italianos também podem estar orando para o Brasil ganhar. Então Deus ele não se mete nisso, tem coisas que Deus não se mete, ele não vai se meter. Existem orações que Deus não vai responder, porque são orações que vai depender também de outras pessoas, do querer de outras pessoas. E Deus não invade o coração de ninguém.
Deus não invade o seu coração. Deus não invade o querer de ninguém. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, saio com você e você comigo. Agora, aquilo que é tocante à sua pessoa, aquilo que só envolve você, que é um querer seu, é uma determinação sua e que só envolve você, depende sim de você e de Deus. Depende de você, Jesus. É você orar, você clamar, você pedir e a coisa acontece. E por isso ele diz, pediu e não recebeu, porque pediu mal. Pediu mal, pediu para a sua própria glória, não foi para a glória de Deus. Ou então o seu pedido envolve outra pessoa. Envolve mudar o coração, mudar os sentimentos, mudar algo de alguém para satisfazer a sua vontade. Mas aquela pessoa também pode estar orando, pode estar clamando, orando por outras coisas. E você está ali orando e clamando por aquilo. Portanto, toda oração, ela deve ser direcionada ao Senhor e declarando, Senhor, eu acredito e confio, mas é a tua vontade? Se for a tua vontade, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Se não for, eu também não quero, porque eu quero a tua vontade. Mas digamos que uma cura, a cura depende de quem? A cura depende da fé de quem está recebendo a cura e depende do poder de Deus. Então, quando nós exercemos a fé consciente, certamente nós vamos obter. Por que que Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue sem mesmo ela abrir a boca? Ela não abriu a boca, ela não pediu oração. Nesse caso aqui, esses cegos, eles clamaram, eles pediram a Jesus. Tem misericórdia de mim. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não pediu, mas ela saiu de casa determinando e dizendo, se eu somente tocar na orla do manto dele, das vestes dele, eu vou ser curada. Somente eu tocar, eu vou ser curada. Ela saiu obstinada e determinada que ela iria ser curada. Então não dependia, a fé dela não dependia de outros, não. Ela rompeu os outros, ela rompeu as multidões, ela rompeu o que ela tinha que romper para tocar, ela rompeu dogmas, ela rompeu situações, ela rompeu a morte, ela rompeu o medo de morrer, ela rompeu o medo de ser apedrejada, em busca do milagre dela, da cura dela. E ela não disse, se Jesus orar por mim, se Jesus impor a mão sobre mim, se Jesus fizer uma oração e declarar minha cura, eu serei curada. Ela saiu e ela disse, se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E ela foi. E a orla do manto, quando ela tocou, de imediatamente ela foi curada. Mas ela foi curada pela orla do manto? Não. A fé dela. A fé dela conduziu a extrair de Jesus o milagre, a arrancar de Jesus a cura. Por isso ele disse, quem me tocou? Quando questionado, tantos te tocaram, ele disse, de mim saiu virtude. De mim saiu virtude da minha vida. Alguém me tocou de uma maneira tão especial, de uma maneira tão poderosa, que saiu uma grande virtude de mim. Saiu virtude. E Jesus quer saber de quem foi aquela tamanha fé. Não que ele não soubesse, Jesus sabia. Jesus sabe tudo. Jesus sabe tudo sobre mim e sobre você. Jesus sabe tudo o que está acontecendo. Sabe, ele sabe. Mas ele queria que aquela mulher se manifestasse. Porque ele queria que todos olhassem para ela e vissem ela como uma mulher de fé. Não mais como uma doente, não mais como uma abandonada, como uma menosprezada, como uma discriminada por uma sociedade que não podia tocar nela porque ela era tida como imunda porque ela tinha um fluxo de sangue que fluía de dentro do seu ventre. Jesus queria mostrar para aquela mulher que ela poderia agora andar de cabeça erguida, andar olhando para a frente, porque um grande milagre o Senhor fez na vida dela. E quando ela se manifesta, o que Jesus disse foi, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, quer conquistar as coisas com fé? Primeiro, ore a Deus, confiando e crendo no milagre para a sua vida, na situação para a sua vida. É a oração que não erra. E se depender o que você está querendo envolver terceiros,
se é algo que vai envolver terceiros, a oração não é Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. A oração é Senhor faz o teu querer, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, porque às vezes você pode estar querendo coisas que Deus não quer para a sua vida. E quando você quer coisas que Deus não quer para a sua vida, você pode insistir e até a coisa vai acontecer. Não porque foi o que Deus quis, mas porque você teve fé para aquilo acontecer e terminou acontecendo. E lá na frente você vai se arrepender. Vai se arrepender. Então, o segredo é orar com fé, determinando que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Aqueles homens foram curados, Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Mas olha só um outro caso mais adiante do texto onde a gente está lendo. Levaram um mudo e endemoniado. O mudo e endemoniado levaram até Jesus. O demônio foi expulso, Jesus expulsou o demônio. E quando o demônio sai, ele começa a falar. Porque existem doenças nas nossas vidas que foi demônios. Foi mandado, foi obra feita, foi situações, foi demônio que chegou. Mas eu quero lhe dizer, não existe impossível que Jesus não faça. Não existe impossível que a sua fé alinhada à vontade dele não faça. Por isso eu provoco você a exercer a sua fé no senhorio, no poderio de Jesus, de Cristo, e clamar a Ele nesta hora. E eu quero orar por você e declarar que a tua fé seja tão forte, seja tão grande, que mexa com o coração de Deus. E que o Filho dele, Jesus Cristo, aquele que veio para resolver os nossos problemas, nossas situações, ele possa estar agora com suas mãos de poder sobre a sua vida, para te dar vitória, para trazer cura, libertação e transformação para a sua vida. E que as suas orações sejam atendidas. E que se tiver alguma cegueira na sua vida, uma cegueira espiritual ou até uma cegueira física, que você enxergue em nome de Jesus. Se tem algum espírito demoníaco intentando contra a sua vida, seja repreendido, paralisado em nome de Jesus. E que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, nosso país, nossa cidade, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo.